Precisamos aprender a diferenciar entre aqueles brinquedos que brilham os nossos olhos de adulto com aqueles brinquedos que são adequados para a criança, que ajudam no seu desenvolvimento. Porque para um brinquedo ser bom, ele precisa estimular essa criança além de entreter ela. Em geral, a indústria está muito mais preocupada com o consumismo, em vender mais e mais e mais brinquedos, do que preocupada com o desenvolvimento da criança ou de oferecer um brinquedo que estimule a criança. Vamos aprender a olhar para o brinquedo como um instrumento que contribui com o desenvolvimento da criança, proporcione estímulos e não apenas sirva para entreter ela. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos ao meu canal Movimento aqui de Sem Neuro. Esse canal existe para auxiliar as mamães a entenderem cada fase de desenvolvimento do seu filho. Nesse vídeo quero falar com você um pouco sobre os brinquedos adequados e os melhores brinquedos para ajudar o desenvolvimento da criança. E eu espero que a partir desse vídeo te ajude nas próximas compras de brinquedos para o teu filho, a comprar brinquedos que realmente estimulam e principalmente que engajam a criança, que façam com que ela fique envolvida por mais tempo. E não aqueles brinquedos que só servem para apertar, para chacoalhar, fazer um barulhinho e que eles brincam sozinhos. O que considerar na hora de escolher brinquedo para o seu filho? Eu vou trazer 3 pontos para vocês analisarem antes de comprar um brinquedo para o teu filho. Primeira questão, que eles estimulem a criança a serem ativas. Crianças precisam de atividades para praticarem diariamente. Elas precisam ser ativas e assim desenvolverem corpo e mente. Há 3 tipos de atividades que elas precisam fazer. Primeira, atividades mentais. São atividades que exigem o uso ativo do cérebro para aprender, imaginar ou criar. Algumas dessas atividades: leituras, ouvir uma boa música, apreciar boas obras de arte, inventar brincadeiras, jogos de raciocínio, brincadeiras com o uso dos sentidos, observar a natureza. Quais brinquedos podem proporcionar isso para as crianças? Bonecas, carrinhos, jogo da memória, dominó, blocos de construção, lego, bonecos de ação, animais em miniatura, quebra-cabeça, blocos de montar, blocos magnéticos. Segundo, atividades manuais. São aquelas atividades que fazem uso das mãos, como por exemplo, brincar com argila, com areia, com terra, massinha, fazer tricô, costurar, penteados, ajudar em atividades diárias da casa. E que brinquedos proporcionam isso? Massinha, pincéis, tinta, tesouro, caixa de areia, enfim, entre outros. Terceiro, atividade física são aquelas atividades que prezam pelo movimento corporal. Exemplos de atividade: jogar bola, andar de bicicleta, jogar betes, jogar peteca, brincar de amarelinha, pular elástico, jogos com raquete. E as sugestões de brinquedos para essa área são bolas diversas, bicicleta, patins, patinete, corda, raquete, petecas, bambolês, entre outros. Segunda questão a se considerar antes de comprar um brinquedo: que eles os estimulem a serem inventivos. As crianças devem ser encorajadas também a construir e agir sobre o mundo de forma positiva, ao invés de serem deixadas à sua própria inclinação de destruir, de estragar as coisas. Portanto, é importante oferecer brinquedos que as ajudem a dar lugar à invenção, à criatividade. Alguns exemplos de brinquedos: fantasias, massinhas, giz de cera, lápis de cor, giz de quadro. Ao escolher um brinquedo, tenha o desejo de ter mais do que uma criança entusiasmada com um novo objeto, ocupada ou distraída com ele. Procure pensar em ter uma criança que está se desenvolvendo ativamente de forma integral, usando seus talentos para promover o bem. Terceira questão para analisar antes de comprar um brinquedo: que eles estejam alinhados com a fase de desenvolvimento da criança. A criança de até 2 anos, ela está dentro do período sensório-motor, então ela vai aprender e conhecer o mundo por meio dos sentidos e por meio ativo do seu corpo, do seu movimento. Então, a primeira dica para a idade de até 1 ano é você caprichar em brinquedos que ofereçam texturas diferentes, que ofereçam bastante possibilidade para esses sentidos da criança. Então, invista muito nos brinquedos sensoriais, esses brinquedos aí que vão estimular bastante os sentidos da criança. Brinquedos que tenham sons diferentes, texturas diferentes, formas diferentes, pesos diferentes. Por exemplo, oferecer brinquedo de madeira, intercalar com brinquedos que sejam de plástico, intercalar com brinquedos que sejam não estruturados. São brinquedos que você tem aí na sua casa, coisas que você tem aí, latas, rolo de papel, sacola, caixas de papelão.
enfim, tudo que não serve para ser brinquedo e na mão da criança vai ser um baita estimulador. E aí, para as crianças que estão entre 1 e 2 anos, nessa fase, elas aprendem as coisas por meio da exploração. Nessa fase, a criança descobre a sua interação com o mundo, por meio de exploração, vivências, colocar a mão, experimentar. Essas interações por meio do brincar vão proporcionar para essa criança mais tarde, conforme ela for crescer, criar estratégias próprias. Porque brincando, por exemplo, esse brinquedo aqui, que é um brinquedo de encaixe, e aí a criança não consegue aqui encaixar inicialmente, ela fica tentando. Isso daqui está ensinando para ela a procurar estratégias, a resolver problemas, e isso é um ensinamento que vai perdurar durante todo o seu crescimento. Ao escolher brinquedos para essa faixa etária e também para crianças de até 1 ano, devemos priorizar algumas questões. Cuidado com segurança. Então, cuidado com o tamanho desses brinquedos. Por exemplo, isso daqui é muito pequeno para uma criança de até 2 anos, o risco dela colocar na boca, ter um engasgo é maior. Então, opte por brinquedos que sejam maiores, porque agora ela vai estar na fase de colocar tudo na boca. Eu tenho esse vídeo aqui que eu explico que fase é essa e como você pode lidar com essa fase. Então, quando a gente oferece um brinquedo grande para essa criança, a gente foge desse risco de engasgo ou de sufocamento que pode acontecer com essa criança ao engolir algo tão pequeno. Fuja de brinquedos com muitas cores, colorido demais, porque a criança ainda não está pronta para receber tanta informação e muito colorido, muitas cores assim, aceleram essa criança, chamam muito a atenção dela, estimula ela demais. Opte também por brinquedos com texturas diferentes e brinquedos que sejam atóxicos, porque essa criança vai estar ainda na fase de levar a boca, então o tamanho já está ótimo, mas se for de algum material que não seja atóxico, pode também causar alguma coisa ruim para essa criança. De 3 a 4 anos, a criança consegue separar-se do adulto e perceber-se no mundo como um ser único. É o momento de oferecer brinquedos que explorem o cognitivo da criança, como por exemplo, quebra-cabeça. Fazer uma extensão do brinquedo antigo também é válido. Por exemplo, se a criança tinha um brinquedo de encaixes e super simples, agora tá na hora de você complicar um pouquinho mais. Por exemplo, esse brinquedo aqui, ó, já daria pra gente trabalhar com crianças de 3 a 4 anos, porque ele é um pouco mais complexo. Diferente desse brinquedo aqui, que é apenas encaixar e tá tudo certinho. Aqui não, a criança vai ter que analisar o formato e ver onde que esse formato aqui se encaixa, qual desses pinos. Então vale a pena resgatar esse brinquedo antigo com uma pintadinha de um pouco mais de dificuldade. 5 a 6 anos. Nessa faixa etária, a criança vai adquirindo autonomia e começa a tomar decisões e fazer escolhas. Nessa fase, a criança expressa tudo o que pensa. É um momento de muitos desafios. Os brinquedos de montar, por exemplo, já podem ter peças menores, já pode ter mais quantidades, como por exemplo os brinquedos de quebra-cabeça, jogo da memória. Jogos de memória também podem ser mais complexos. Os jogos devem despertar a mente da criança, que terá de pensar para interagir com a brincadeira. Quero deixar 2 dicas para você. Seu filho gosta de quê? Pintar, correr, brincar de faz de conta, se desafiar. Se você compra brinquedos que o seu filho deixa de lado, considere passar mais tempo com ele e observar o jeito dele de brincar, com o que ele brinca, quais são suas preferências, seus gostos. Uma sugestão ainda melhor é brincar com o seu filho, e essa sugestão pode ser desafiadora para alguns pais. Eu tenho essa playlist aqui que eu falo sobre como brincar com o seu filho e vou deixar o link dessa playlist na descrição abaixo. Mais do que observar, entre no universo do seu filho para perceber o que realmente envolve ele, o que cativa ele e como ele brinca. Muitas vezes a criança mostrará ao brincar de boneca que o que ela realmente gosta mesmo é de brincar de faz de conta. Neste caso, a boneca em si não é tão importante e poderia ser substituída e criada pela própria criança. Segunda dica, menos é mais. A criança, quando exposta em um ambiente com muitos brinquedos, ela se sente perdida e tem dificuldade de escolher e focar em uma determinada brincadeira ou em um determinado brinquedo. Deixa de sugestão esse vídeo e esse vídeo aqui. Eu falo aqui um pouquinho sobre o que a criança ganha ao ter menos brinquedos, e aqui eu falo como diminuir a quantidade de brinquedos do seu filho. Se te interessar, o link desses vídeos estão na descrição abaixo. Nesses casos de muitos brinquedos, uma opção pode ser fazer rodízios de brinquedos, e nesse vídeo eu falo sobre isso. Deixo também o link desse vídeo na descrição abaixo. Lá eu te explico melhor o que é o rodízio e como você pode fazer. Mas o rodízio seria ficar intercalando entre os brinquedos que a criança tem, em vez de deixar
todos eles expostos ao mesmo tempo. Então procure oferecer para a criança alguns brinquedos por vez e não muitos de uma vez só, para não atrapalhar ela quanto à sua concentração, atenção, foco, e também não trazer essa super estimulação para a criança e não trazer essa agitação para ela, além do que vai trazer mais bagunça também. E também, quando a criança rever algum brinquedo antigo dela, pra ela vai parecer que aquele brinquedo é novo, porque faz muito tempo que ela não tem contato com ele. Então ela vai se envolver mais, vai se entreter mais com aquele brinquedo, vai pensar em mais formas de brincar, vai ter mais criatividade, vai ter mais ideias de como brincar e de explorar mais aquele brinquedo. Isso vai surpreender ela, fazendo ela se envolver mais com o brinquedo e produzindo novas brincadeiras com aquele brinquedo. Conta pra mim nos comentários quais são os critérios que você analisa antes de comprar um brinquedo pro teu filho. Conta aí que eu quero saber. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e que tenha feito você refletir e na próxima compra você analise bem qual brinquedo que você vai comprar pro teu filho e leve em conta a importância de também olhar para o brinquedo de uma forma que pense no desenvolvimento da sua criança. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like. Se você quer saber mais assuntos sobre desenvolvimento infantil na primeira infância, se inscreve no meu canal. Te aguardo no próximo vídeo no meu canal. Tchau!